Boa tarde, gente. Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu pinto as lindas margaridas. Primeiro passo, eu vou preencher o miolo dela de amarelo ouro. Tá? Uma pincelada para um lado, pincelada para o outro lado. Vou lavar o meu pincel e com um pouquinho de cinza eu vou puxar uma sombra entre as pétalas. Olha, eu levanto o pincel. Quando é no meio da pétala, eu sento o pincel. E aqui no meio, eu puxo. Não tem problema dele sujar no amarelo, tá? Agora, imediatamente, eu venho no branco. Olha, imediatamente eu venho no branco. Abre a porta por favor. E eu vou começar a preencher as pétalas. Olha, a tinta está pro lado de cima. Aí eu viro o pincel e preencho ela do outro lado, tá? Então, eu venho de um lado, viro o pincel, venho pro outro. Aqui vocês estão notando que a tinta já está acabando, então eu preciso pegar mais tinta. E eu preencho aqui. Quando eu venho chegando aqui no finalzinho, eu dou uma levantadinha no pincel, pra ficar suave aqui. Um lado, do outro. E assim eu preencho todas as pétalas. Já preenchi todas as pétalas com branco e agora eu vou começar a trabalhar o miolo. Aqui tem um risquinho aqui, tá vendo? Nessa aqui que tá desenhada, eu faço como se fosse uma meia-lua aqui. Então eu vou preencher essa meia-lua com o cantinho do pincel e o caramelo. Pode ser verde oliva, uma cor assim mais escura. E eu venho de um lado e coloco o caramelo. Agora, para iluminar o miolo, eu venho com o branco, pouca coisa também no pincel, só de um lado do pincel, e ilumino aqui em cima. E aqui separo mais ainda essa meia-lua, tá? Agora, eu vou pegar uma isca de verde oliva com cinza lunar, com cinza, perdão, não é cinza lunar, e vou dar uma separada maior nas pétalas. Olha, essas duas aqui, vocês estão vendo que estão muito juntinhas, então eu venho aqui com o pincel e separo as pétalas. Bom, depois que eu fiz isso, eu tiro a tinta do pincel, limpo bem o pincel no pano e dou uma esfumaçada de leve na sombra que eu coloquei, tá? Faço um vai e vem apertando o pincel.
mais um pouquinho de tinta agora para fazer as outras pétalas, subindo um pouquinho. Aí eu lavo bem o pincel e agora eu volto para o branco. Percebam que eu não usei clareador, a tinta tá do jeito que ela saiu do pote. E eu venho retocando as pétalas da minha margarida. A sombra vai ficar só aqui embaixo da outra pétala. Eu venho retocando. Que eu não quero que ela fique muito escura, não quero que ela fique verde. Só dei essa sombra nela bem de leve. Pronto, aqui para tirar o risquinho do lápis. Ó. E aí a pétala vai ganhando, vamos dizer, personalidade. Olha lá. Aqui. E aí vocês vão retocar quantas vezes vocês acharem necessário, porque depois que a tinta seca, ela some um pouquinho e você tem que voltar e retocar. Se você quer ela bem branquinha, fica linda aquela margarida bem branquinha. Então você tem que voltar e colocar mais branco, tá? Olha lá. Agora eu vou trabalhar o miolo com o pincel filé. Vou trabalhar e vou fazer o pólen da margarida. Vamos lá. Olha só, vamos usar o pincel filé agora, tá? Então o que acontece? Vocês estão vendo que a tinta aqui, ela tá grossinha, olha. Ela tá cremosa do jeito que eu tirei ela do pote. Mas ela tem que estar diluída para eu poder trabalhar com o pincel filé. Então eu molho o pincel filé, olha, eu trago a água no pincel. Olha aqui. Ó, viu? Essa gotinha daqui já é suficiente para eu diluir a tinta. E eu trabalho a tinta com o pincel deitado. Eu carrego ele de tinta assim, olha, deitado e rodando ele para um lado e para o outro. Quando eu rodo ele, a cerda se junta, fica uma cerda trabalhada, fininha, já tá penteada. E agora eu venho e faço uns pontinhos, insinuando aqui o pólen, fazendo um acabamentozinho, dando os risquinhos de leve. Para trabalhar assim com a pontinha dele, eu tenho que usar ele assim, bem em pezinho, tá? Olha. Aí eu aprofundo o miolo. Ó. Vou pegar mais tinta. Ó. Aí a tinta fica até um pouco delicada, fica meio transparente por conta da diluição.
é mais aqui na parte de baixo. Aí agora eu vou limpar o pincel e venho pro amarelo ouro, vou dar aquela diluída e uma isca de branco, só para dar uma clareada nesse amarelo. E agora eu venho iluminando, também dando batidinha, fazendo o pólen só aqui na parte de baixo, aqui em cima não. Olha lá, tá? Agora aqui eu vou trabalhar, vou fazer uma margarida amarela, porque muita gente me pergunta, né? Porque a margarida tem ela branca e tem ela amarela. Vou fazer uma amarela aqui para vocês verem como é que eu faço, tá? Olha, preenchi o miolo da margarida amarela, eu não faço amarelo, porque eu acho assim que vai ficar uma coisa assim, tudo amarelo, não vai ficar legal. Então, quando eu pinto margarida amarela, eu faço miolo com verde oliva misturado com branco. Faço a sombra com o verde oliva puro aqui do miolo, aquela meia lua que eu fiz ali na amarela, tá? E pronto. Aí agora eu venho e preencho as pétalas dela com o amarelo ouro. Atenção, eu não coloco a sombra primeiro como eu fiz na branca, tá? Eu preencho as pétalas sem muito cuidado. Bastante tinta, sem economia. É como eu falo sempre, acabou a tinta, vai lá e compra mais, né? Então, a gente preenche bem as pétalas com amarelo ouro. Aqui tem uma pétala aqui embaixo, tem uma embaixo da outra. Então eu venho aqui com cuidado e pronto. Agora eu vou colocar sombra aqui com caramelo e uma isca de sépia. Só que eu vou pegar mais caramelo porque aquele ali já estava no finzinho. Vamos lá. Agora com esse caramelo aqui, uma isca de sépia. Ah, eu não tenho sépia, tô sem caramelo. Você pode pegar o cerâmica também. E aí você vai fazer aquela sombra que eu fiz aqui na branca com o verde oliva, né? Vocês estão lembrados? Então, olha, a gente puxa e a gente separa uma pétala da outra com essa mistura de caramelo e sépia, que fica assim como se fosse um tijolo. Limpo o pincel, até lavei, e eu dou uma esfumaçada. Aqui aconteceu um acidentezinho, então eu vou retocar um pouquinho dessa mistura que eu fiz aqui de verde oliva e branco no cantinho do pincel, olha, e eu ajeito aqui. Pronto, já ajeitei. Volto para minha mistura de caramelo e sépia e continuo colocando
sombra e esfumaçando. Eu tô subindo mais com a sombra para tampar um pouquinho o risco do lápis e depois eu vou retocar com um amarelo mais claro e esse risco vai sumir. Pronto. Agora vou me iluminar as pétalas da margarida. Vou usar o branco e o amarelo ouro, tá? Mais branco do que amarelo ouro. Um pouquinho de água só para a tinta ficar mais macia. Tá vendo? Ela já não está tão grossa como estava ali. Tirei o excesso do pincel. Olha lá. E lá vou eu agora. Aí eu venho agora de fora que eu digo aqui da ponta da pétala, em direção ao miolo. Quando a gente vem chegando aqui embaixo, o traço vai ficando firme. Eu levanto o pincel. Eu aperto o pincel aqui em cima do risco do lápis e puxo no meio, tá? E assim eu vou iluminando. Levantei, apertei, puxei. Ó. E assim eu vou devagarinho, eu vou atendendo vocês, tá, gente? Eu vou fazendo um vídeo de cada vez, porque muita gente pede, eu quero margarida, tem gente me pedindo para eu pintar outras cores, então devagarinho eu vou atendendo todo mundo, tá? E eu quero agradecer aqui mais uma vez o carinho que vocês têm com o meu trabalho, os comentários tão carinhosos que vocês colocam aqui no YouTube, lá no meu Face. Lembrando a vocês que eu tenho uma loja virtual, onde eu vendo vários projetos, apostilas, DVDs. É só clicar em www.elianenascimento.com.br. Olha, essa margarida aqui que tá aqui embaixo, eu só vou iluminar aqui o meiozinho dela, tá? E essa aqui, só a beirinha da pétala. Tirei a cor clara do pincel. E eu volto agora com o amarelo puro e dou uma retocada. Então ela perde meio tom de amarelo. Se colocar muito caramelo, ela vai perdendo a cor do amarelo e vai ficando meio cor de girassol, meio alaranjada. Agora eu volto lá pro meu verde oliva e pro cinza, cantinho do pincel, e vou escurecer mais em volta aqui desse miolo, para fazer o pólen e dividir mais essas pétalas aqui. E lembrando que a gente tem que retocar sempre, tá? A gente retoca, pinta num dia, no outro dia a gente vai lá e dá uma retocada. E vê se acha que tá faltando alguma coisa, vai lá e mexe e retoca.
Agora vamos trabalhar aqui esse miolo com o pincel filé. Olha só, agora eu vou escurecer mais aqui o miolo com um pouco de sépia aqui no pincel filé. Olha, com ele em pezinho. Com ele em pezinho eu vou escurecendo mais essa meia lua. E aqui em volta também eu vou dando mais definição aqui. Lembra daquele acidentezinho que aconteceu aqui? Então, eu tô consertando com o sépia e o pincel filé. Aqui desse lado, viu? Aqui bem pouquinho. E mais na parte de baixo. Como que eu sei aonde é a parte de baixo? É a parte curva aqui da meia lua, é para onde a margarida tá virada. Tá? Ó. Eu quero agradecer meu filho Félix. Ele veio aqui, tá me ajudando, tá gravando os vídeos. E eu também quero agradecer a Bruna, minha lindinha, que vem com ele e me ajuda também a editar os vídeos para colocar no YouTube para vocês, tá? Pronto, agora eu vou iluminar aqui com a mistura de amarelo, ouro e branco. Sempre pegando a tinta com o pincel filé, pegando a tinta com o pincel deitado. Agora vamos lá, vou iluminar aqui, fazendo pequenos pontinhos com a ponta do pincel. E aqui também, mais na parte de baixo, tá? E bem aleatório. Olha lá. Viu que gracinha que fica? Tá? Agora eu vou fazer aqui uma folha. E vou fazer esse botão que tá... Essa daqui que tá virada. Tá? Bom, a folha eu vou fazer com verde oliva. Já diluí um pouco a tinta, que ela já tava meio durinha. Vou misturar um pouco de cinza para ver qual é. Bom, vamos lá. A gente faz o traço do meio. E a gente vem puxando sempre na direção da ponta da folha. Agora a gente volta ao contrário, ó. Aqui a gente coloca. Bom, agora tirei o excesso do verde, molhei o pincel e vou pro branco. Eu vou pegar a tinta e o branco não vai ficar com limpinho, branquinho não, ele vai ficar com um tom esverdeado, e é esse tom aqui que eu quero, para poder agora iluminar e fazer a parte avessa da folha. Subir, agora eu tô descendo. O outro lado agora eu desci, agora eu vou subir. Tá? Fazendo a outra. Bom, eu tô aqui no Rio de Janeiro e aqui hoje tá calor e a tinta seca muito rápido. Então por isso que eu coloquei a água e já tá dando essas bolinhas aqui na tinta.
Olha, senta o pincel e puxa, tá? Ponto branco. Também tá duro. Vou molhar um pouco. Deu certo. Descer. Aqui. Ó. Viu? Agora eu vou puxar aqui o botão. Olha só, vou pegar o caramelo e vou fazer um leque aqui, como se fosse um leque. Vou lavar o pincel agora e vou pro amarelo ouro. Descendo. Bastante tinta para poder misturar com esse caramelo que eu acabei de colocar aqui. E tem que ser na hora, que é para ele não secar. Descendo. Agora eu vou puxar o talo desse botão com o verde oliva diluído, tá? Eu venho agora e venho daqui, da onde está saindo o talo dele, com o pincel em pé. Cheguei aqui, eu virei o pincel para um lado e apertei. Aí agora eu viro o pincel para o outro lado e aperto. Agora é só dar uma completadinha. Agora que eu vi que esse pincel tá pequeno, devia ter feito isso com 14. Por isso que não deu para cobrir tudo. Bom, e aí tá pronto aqui o botão. Ela tá viradinha. Agora é só iluminar. Pegar uma isca desse branco aqui, misturar com o verde. Ó, cantinho do pincel. E a gente ilumina, tá? Olha que delícia. Agora eu vou pegar esse amarelo mais clarinho aqui e vou dar uma retocada nessas pétalas aqui. Tirar o risco do lápis. Ó. Com cuidado. Eu tenho aluna que se preocupa quando fica esse acúmulo de tinta aqui. Eu falo, não tira, deixa esse acúmulo de tinta, que é isso aqui que vai dar o brilho à pintura depois. Então eu tenho aluna que quer voltar e esfregar. Olha, tá vendo? É isso aqui depois que o pano vai sugar esse acúmulo de tinta e esse brilho aqui da tinta vai ficar, tá? Tá vendo? Com jeitinho a gente esconde
o risco do lápis. Não deu tudo? Meninas, meu nome é Eliane Nascimento e eu mostrei aqui pra vocês como é que eu pinto a margarida, a branca e a amarela, tá? Tô no Face, tô no Orkut, também tenho o Fotolog. Qualquer coisa vocês me encontram lá. E não esquece, tá? Projetos lá em www.elianenascimento.com.br. Beijos.